no deserto do Texas, a 30 quilômetros de Austin. Existe uma estrutura de 10 milhões de metros quadrados que está reescrevendo as regras de como o mundo fabrica coisas. Giga Texas não é apenas um prédio, é uma máquina que constrói máquinas. E essa máquina que estamos vendo aqui nasceu com um fracasso. Em 2020, quando os primeiros protótipos rotativos chegaram à fábrica recém-construída, ela conseguia montar um carro a cada 45 minutos. 45 minutos. O objetivo de Elon Musk era claro: um carro a cada 40 segundos. Um carro a cada 40 segundos. Parecia impossível. A engenharia dizia que era impossível. As máquinas diziam que era impossível. Mas essa fábrica, menos essa máquina viva, que respira dados 24 horas por dia, decidiu resolver o problema. E foi nesse momento, em 2020, que ela começou sua verdadeira evolução. Giga Texas não foi construída para ser rápida. Giga Texas foi projetada para aprender e o que você vai ver agora é como, através de 7 anos de iteração técnica contínua, uma fábrica transformou um objetivo impossível em realidade documentada. Cada carro que sai dali hoje carrega consigo a história de como uma máquina gigante venceu a física. Quando Giga Texas foi inaugurada em 2020, ela tinha uma estrutura clara, 4 linhas principais de produção: estampagem, soldagem, pintura e montagem final. O Gigapress, máquina capaz de exercer 6.000 toneladas de pressão, era seu coração primário. Pesava 410 toneladas. Seu tamanho era de 22 metros de comprimento por 8 metros de altura. Quando pressionava uma folha de alumínio, ela conseguia criar em uma única operação aquilo que, antes, exigia 40 operações de soldagem e múltiplas peças encaixadas. Era inovação pura. Mas havia um problema crítico que apareceu nos primeiros testes: o tempo de ciclo. Depois de cada injeção, o molde precisava resfriar. A temperatura dentro do Gigapress atingia 580 graus Celsius. A dissipação térmica era lenta. Cada ciclo levava entre 90 e 120 segundos. A fábrica fazia, portanto, um carro a cada 45 minutos, porque esperava entre ciclos. 45 minutos. Giga Texas estava condenada ao fracasso antes mesmo de começar. Os engenheiros testaram tudo. Alteraram a composição química do refrigerante. Aumentaram o fluxo de ar nos dutos de resfriamento. Tentaram mudar a geometria dos canais de água. Dentro do molde nada funcionava. O problema estava na física fundamental. Uma massa de 410 toneladas, aquecida a 580 graus. Não cede calor rápido porque está cercada por isolamento térmico necessário para manter a estabilidade dimensional do molde. Quanto mais isolamento, mais lento o resfriamento. Quanto menos isolamento, mais variação nas peças. A máquina havia encontrado seu primeiro antagonista real: a termodinâmica. A primeira verdadeira inovação veio em 2021. Quando os engenheiros perceberam algo não dito nos manuais, o molde não precisava resfriar completamente. Precisava apenas atingir uma temperatura de transição onde a liga de alumínio já havia solidificado estruturalmente. Mas a ferramenta ainda poderia ser reaberta. Essa temperatura de transição era 240 graus Celsius, não ambiente. De 580 para 240 graus. O resfriamento levava 35 segundos. N90, o Gigapress V2, foi então equipado com um sistema de circulação de água de alta velocidade menos bombeada, a 8 bar de pressão, através de 47 canais microfundidos dentro do molde. A bomba pulsava em padrão síncrono. Injeção, pulsação, de alta pressão, injeção, pulsação. Não era resfriamento contínuo, era resfriamento em sprints rítmicos.
O tempo de ciclo caiu para 42 segundos. Estava chegando perto. Mas aqui é onde a engenharia revelou seu lado real. O sistema de alta pressão gerava vibração no molde. Pequena vibração, 0. 3 milímetros de oscilação lateral. Mais suficiente para que 3% das peças saíssem com variação dimensional fora da tolerância especificada. A fábrica estava entregando peças defeituosas. Havia descoberto que reduzir o tempo de ciclo era fácil, mas reduzir tempo mantendo precisão era o verdadeiro conflito de engenharia. Foi nesse momento que os sensores de pressão instalados dentro do Gigapress começaram a transmitir dados contínuos. Cada injeção, cada pulsação, cada oscilação registrada, a máquina estava observando a si mesma. E através da análise de 2.400 ciclos de injeção, os algoritmos identificaram que a vibração começava exatamente 12 segundos após a pulsação de pressão máxima. A solução: adicionar um segundo padrão de contrapulsação que amortecia a vibração antes dela se amplificar. O Gigapress V2.1 foi reprogramado, o tempo de ciclo manteve-se em 42 segundos, mas as peças defeituosas caíram de 3% para 0,2%. A máquina havia se tornado precisão sob pressão. Em 2022, o segundo grande conflito emergiu. A fábrica havia otimizado o Gigapress, mas o resto da linha ainda operava em velocidades que não acompanhavam aqueles 42 segundos de injeção. A linha de soldagem usava 47 robôs AB de 6 eixos. Cada robô programado para executar 28 pontos de solda por carro. O tempo necessário era 38 segundos. Parecia compatível, mas não era. O tempo de 38 segundos era medido do momento em que a primeira peça chegava até a última solda ser completada. Entre peças, havia tempo morto, reposicionamento do robô, espera da segunda peça, sincronização do braço com um carrinho transportador. O tempo real era 51 segundos entre carros completamente soldados. A fábrica tinha um estrangulamento. O Gigapress pressionava a cada 42 segundos, mas a soldagem aceitava uma peça a cada 51 segundos. Havia acúmulo de peças. A fábrica estava travando. A solução pareceu óbvia. Adicione mais robôs. Mas a fábrica tinha apenas 2.500 metros lineares de espaço naquela linha. Adicionar mais robôs significava remover área de trabalho de outro subsistema. Significava cortar espaço de movimento, reduzir flexibilidade de produção, aumentar pontos de colisão potenciais entre máquinas. O conflito real não era falta de capacidade, era falta de espaço físico. Então os engenheiros enfrentaram o terceiro conflito. Mudaram completamente a lógica de produção. Em vez de cada robô executar 28 pontos sequenciais, dividiram a tarefa em 2 ciclos de 14 pontos cada. 2 robôs trabalhando em paralelo em 2 peças diferentes, não em sequência. O carro começava suas soldas enquanto o carro B estava sendo trazido à posição. Sobreposição. O tempo real caiu para 44 segundos, mas isso introduziu novo risco. Sincronização. Se o primeiro robô terminasse 1 segundo antes do esperado, colidia com o segundo robô. Se terminasse 1 segundo depois, havia gap morto enquanto máquinas aguardavam. A fábrica precisava de sincronização em nível de décimo de segundo. Os sensores de posição dos braços robóticos foram integrados a um sistema central de controle usando lógica de feedback em tempo real. Cada robô transmitia sua posição 1000 vezes por segundo. O controlador central ajustava o timing de cada máquina dinamicamente, evitando colisões por margem de 15 centímetros. Foi a primeira vez que Gigatexas operou como um único organismo coordenado, não como máquinas isoladas.
O grande teste veio em 2024, quando a versão final de Giga Texas foi colocada em operação contínua. 6 meses de testes mostraram algo que ninguém esperava: operação permanente. A cabine de pintura eletrostática da fábrica operava em ciclo de 48 segundos, 6 segundos, mais lento do que o restante da linha. Parecia pequeno. Era catastrófico. Haveria um backup contínuo de carros aguardando para serem pintados. Os engenheiros analisaram cada segundo do processo. A primeira camada, 18 segundos. Segunda camada, 16 segundos. Secagem, 14 segundos. Total, 48 segundos. O problema? As duas camadas de tinta eram aplicadas sequencialmente, não em paralelo. A máquina física não permitia aplicar duas camadas simultaneamente sem degradar qualidade. Mas havia uma oportunidade oculta nos dados de telemetria. A primeira camada levava 18 segundos, mas 4 segundos após a aplicação. A tinta já estava suficientemente seca para receber a segunda camada sem degradação. Os engenheiros redesenharam os pistões de aplicação. Em vez de um carro receber pintura, sair, depois retornar para a segunda camada, 2 carros fossem mantidos simultaneamente na cabine. O carro a recebia a primeira camada. Segunda, sobreposição total. O tempo de ciclo da cabine caiu para 36 segundos, mais rápido do que o Gigapress. Agora era a linha de montagem final que travava. Montagem de bateria, unidade de transmissão, sistema de direção, eletrônica, menos 52 segundos. A fábrica havia criado uma cascata de conflitos resolvidos, mas cada resolução expunha o próximo gargalo. Os engenheiros tomaram a decisão mais radical: dividir a montagem final em 2 ilhas autônomas. A ilha 1 montava bateria e transmissão em paralelo, 26 segundos. A ilha 2 montava sistemas de direção, eletrônica e integração, 26 segundos. 2 carros fluindo sobrepostos, total 40 segundos entre carros completamente montados. A máquina havia finalmente atingido seu objetivo de engenharia, mas havia um custo. A fábrica agora operava em complexidade máxima. Um defeito em qualquer ponto causaria cascata de travamento através de toda a linha, porque tudo estava conectado em timing absoluto. Os algoritmos de qualidade foram então transformados. Em vez de inspecionar apenas ao final da linha, sensores de visão computacional foram instalados em 340 pontos diferentes ao longo de toda a manufatura. Cada sensor analisava 8 imagens por segundo, 3.200 imagens por carro, totalizando 89 milhões de imagens por dia. A Imagine comparava cada imagem com modelos de referência, detectando desvio de 0,5 milímetro. Se um defeito era detectado, a máquina automaticamente desviava aquele carro para a linha de correção sem pausar a produção principal. A fábrica havia se transformado de linha de montagem em sistema de filtro contínuo. Giga Texas, em 2024, era uma máquina que não apenas construía carros, mas os construía perfeitos.